Valendo. Muito boa noite a todos. Estamos começando aqui uma live simultânea com a minha querida Iá, mãe Mônica Berezutti, Iá Oxu do Toqué. Axé, boa noite a todos. Nós estamos fazendo uma live aqui no meu canal e no canal do Babá Ranier, simultaneamente, surpresa, para dizer para vocês onde nós estamos hoje. Poucas pessoas sabem, aliás, no seu acredito que muita gente sabe. Agora no meu, poucas pessoas sabem. Estamos aqui no... Nós estamos aqui no Templo dos Orixás, no Odudua, em Mongaguá, no estado de São Paulo. Hoje é dia de... onde a casa, o templo do Odudua está em processo iniciático com as pessoas que vêm até aqui buscar as suas especializações do culto tradicional iorubá. E eu já tô carequinha aqui, ó. Já foi a minha vez. Ainda tem muita coisa para acontecer. Pois é. O pessoal se assustou ali quando me viu. O que aconteceu? Pois é, falou para o Babá Ranier, o que aconteceu que o senhor está aí sem cabelo, né? Então, interessante é falar aqui para vocês que nós, assim, resolvemos, né? Estávamos aqui conversando e nós resolvemos fazer essa live para vocês, os meus amigos, meus seguidores, e para vocês, amigos e seguidores também do Babá Ranier e do seu canal. Por que nós estamos aqui hoje, né? Porque, para dizer para vocês que a Umbanda, o culto tradicional iorubá, eles não entram em choque. Uhum. Não precisa escolher um nem outro, não, né? tem, é porque a maioria das pessoas que vêm conversar comigo, Babá, elas falam assim, puxa, eu gosto tanto da Umbanda, eu sigo a Umbanda, eu sou umbandista, eu faço as minhas coisas. E quando eu vou para o culto, eu tenho medo que eu tenha que abrir mão dos meus guias, abrir mão do que eu conheço, abrir mão da minha raiz, abrir mão de onde eu vim para ir para o culto. Então, acho que hoje a gente pode começar a falar sobre isso, sobre o poder da agregação, o poder da soma. Né? Axé sobre axé, né? Exato, axé sobre axé, a soma de tudo. Quando a gente soma, a gente multiplica. Quando a gente multiplica, a gente engrandece. Se engrandece, engrandece todos à nossa volta. Então, para começar a dizer para vocês que o Babá Ranier é o meu filho, é um sacerdote de Umbanda, que tem um templo de Umbanda. Aonde que é o seu terreiro? A gente está na Vila Prudente. Gente, nós precisamos falar que nós estamos falando no nosso canal. Ao mesmo também. tempo, né? A gente está simultaneamente. Mas pertinho de nós, do inclusive. lado, 10 minutinhos. Você está na Vila Prudente. E a gente, um terreiro de Umbanda, mas com bastante amor, paixão e muito cuidado, conexão com o culto do Ifá, que, graças à senhora, introduziu a gente nesse culto, e eu sou muito feliz de ter isso. Eu acho que realmente o que a senhora disse, né? Não precisa abrir mão. Você pode conhecer, vivenciar, sentir esse axé que vem dos orixás de uma forma muito mais nativa, né? Uma forma muito mais original. Assim, é interessante a gente falar que a Umbanda, ela legitima o culto, a ancestralidade espiritual das entidades. A Umbanda, ela tem um foco para falar sobre as entidades. E o culto tradicional iorubá é a originalidade do orixá. Né? Então, quando nós vamos tratar de nos aprofundar nos orixás, na vida, na construção da vida, as virtudes dos orixás dentro do culto, ele é tradicional, milenar, né? E ele é original africano. Então, isso que eu acho super interessante e maravilhoso, porque quando você pega o seu conhecimento da Umbanda, das entidades, e você vai ir para o culto, você vai somar, engrandecer. E vou te falar uma coisa, eu quero falar para eles, posso falar para eles? Lógico. Seu público? Tudo que você alimenta dentro do culto, nas iniciações, nos aprofundamentos, dentro da nossa família Odudua, sabe o que acontece? Você vai contribuir para os seus ancestrais. Quem são os seus ancestrais? As suas entidades.
a família de alma, né? Que tanto Então, busca. então, tanto o seu caboclo, quanto o seu preto velho, o seu Exu, sua bombogira, vão ser beneficiados também, vão enriquecer, e aí você vai também contribuir para o crescimento da sua própria origem. E sabe como que eu cheguei até a senhora? Eu acho que nem sei se eu te falei Será que o isso. pessoal sabe? Acho que poucas pessoas sabem, eu falei poucas Tá. vezes sobre isso. Eu tava. Quanto tempo nós nos conhecemos? Eu acho que vai fazer quase 2 anos, né? Um Tá. ano e meio, quase dois. É. Eu, eu sempre senti uma conexão, um magnetismo muito forte com o afro, né? Dentro da Umbanda, o afro sempre me puxava mais. E o meu mentor, o meu guia de frente, ele é um preto velho, que é o Pai Benedito. E em várias conversas com ele, conexão, ele me falou: você tem que ir para a África. E eu não entendi o que era ir para a África, né? E lá no terreiro ele trouxe muitas coisas sobre orixás que eu não entendia, que eu não sabia. E eu percebia que tinha algo a mais, sem saber o que era esse algo a mais. E aí uma vez eu ouvi a senhora e eu perguntei para ele, Pai Benedito, é isso que o senhor quer dizer que é para ir para a África? É conhecer mais orixás? É aprofundar um pouco mais nisso? E ele falou, pode ir. Eu falei, mas nessa senhora aqui que eu vou, posso ir? Vai, é para ir. E eu morrendo de medo, né? Que eu vindo daquela coisa meio aprisionada, aquela umbanda meio prisão. Que se você vai em outro terreiro, olha, cuidado, tá cruzando porteiras. E se você falar com uma outra pessoa de um outro terreiro, cuidado, a sua vida pode dar errado. E eu morrendo de medo, cheio de receio, eu perguntei, né? Não, vou falar com a mãe Mônica. Aí fui falar com a mãe Mônica E como foi... você me encontrou? Você sabe que eu já segui a senhora há muito tempo, porque eu sempre Tá. gostei muito dos conteúdos. E também uma Axé. inspiração, né? A senhora que vem lá de trás, e toda uma trajetória, eu também acompanhava algumas É bacana o coisas. pessoal saber, né? O meu público, as pessoas que me seguem, meus filhos, meus amigos, eles sabem que eu tenho uma trajetória de umbanda, de candomblé de Angola e fui para o culto. E vocês que estão assistindo aí do Baba Ranier, saibam o seguinte: a umbanda, o candomblé e o culto tradicional iorubá, eles não brigam entre si, eles não têm atrito. Mas na nossa cabeça, quando a gente não tem entendimento, a gente acha que isso vai gerar um tipo de atrito. Tá? Então ele está dizendo, olha que interessante, né? Que ele precisava buscar o afro, ele precisava buscar o orixá. O preto velho dele mesmo o orientou para isso. Eu sempre falo para o meu público, quem me trouxe no culto tradicional iorubá, quem me trouxe no Odudua, sabe quem foi? Seu Tiriri, uma entidade. O meu mentor, o meu Exu, né? Que eu tenho ele até hoje. Fiz agora, semana passada, uma festa para ele. Foi lindo, hein? Entendeu? Fiquei morrendo de vontade de ir, não Pois consegui. mas tudo bem, a gente vai ter as oportunidades. Então, hoje, nós estamos aqui no Odudua, ele está entre um processo de iniciação e outra, e a gente resolveu fazer esse encontro, fazer essa live, conversar com vocês e dizer o seguinte: quando há o chamado, é o seu ori que vai buscar isso. Não é porque você está insatisfeito com a Umbanda, não é que você está insatisfeito com o seu candomblé, não é que você está insatisfeito onde você está, mas tem um chamado. O teu ori te chama, ou há uma orientação das suas entidades. Então ouça isso, dê vazão a isso, não afugente isso, não bloqueie, sabe? Porque, veja, tenha coragem de ter coragem, tá? Não tenha medo, porque o medo, ele bloqueia você dentro dos Paralisa, né? caminhos espirituais, porque às vezes você acha que você já faz aquilo, que aquilo é o tudo. Mas se ainda há uma falta, se ainda há um vazio, se ainda há um chamado, ouça essa voz interna, ouça eu sempre falei uma coisa: ouça suas entidades. Eles são os que mais sabem, né? Eles sabem, eles são os mentores. Entendeu? Que interessante o seu preto velho falar que você precisava da E eu África. ainda falei para ele, Pai Benedito, se der problema, o senhor vai resolver. O senhor que mandou ir. Se der problema, é com o senhor. O pessoal,
vou falar uma coisa, posso falar Claro. também, né? Vou falar uma coisa aqui interessante. No dia, eu estava indo com o meu terreiro para fazer um trabalho de Iemanjá em Peruíbe, aqui em São Paulo. E quando nós começamos a descer as coisas, o seu Tiriri incorporou em mim e falou, olha, o trabalho acabou, ou seja, nem tinha começado, né? E quando o seu Tiriri falou isso, todo mundo ficou assustado. E sabe o que ele falou? Leva ela agora, que sou eu, para um lugar chamado Templo dos Orixás, Odudua, agora, que é lá, é o lugar dela, que ela vai ter um resgate, ela vai fazer um aprofundamento, ela vai ter um resgate da vida dela, de ancestralidade dela, que é o orixá na origem, como é feito na África. E aqui, no Templo dos Orixás, aqui é um pedaço da África. Quando a gente chega aqui, a gente se sente na África. Toda a decoração, a gente vai postar bastante fotos, vídeos para vocês acompanharem aí no decorrer. Mas, Mônica, sabe o que eu queria pedir para a senhora contar um pouquinho para a gente? Um pouquinho sobre o Ori. Como funciona essa questão do Ori, a conexão do Ori, quando a gente está com o Ori negativado, em coma, e como a gente consegue dar uma luz para isso na vida? A primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito Ori. Tá? A palavra Ori, ela é uma palavra que quer dizer o seguinte, é a sua origem, o seu eu. Porque todos nós temos a nossa identidade, todos nós temos nosso eu interior. Eu, a mãe Mônica, não tenho outra igual a mim. E aí eu quero que você pense sobre isso. Existe outro eu igual você no mundo inteiro? Não. Então é a sua originalidade, o seu pertencimento e o seu eu interior, a sua origem. Tá? E antes de você ser você, não existia nada. Então você é o seu número 1. Sem você, não existe nada de você. Então, você é imutável, intransferível, imprestável. Você não é imprestável de não emprestar. Você Não se empresta, não né? se empresta. Você não tem cópia de você. Então, partindo desse entendimento, nós vamos chegar na origem do próprio nome Ori. Então, Ori é a originalidade do ser, é a sua personalidade, é o seu eu mais íntimo, tá? E tanto você com o seu eu mais íntimo, a sua originalidade, você vai encontrar com algo que é intransferível, que é o seu próprio Ori. O que a gente faz na vida que atrapalha o nosso Ori, que negativa o nosso Ori? Então, veja, eu quero falar para vocês que o que isso significa, o seu Ori? Significa o seu eu mais íntimo. Tá? O seu pertence, a sua mente, as suas emoções, a sua alma, o seu Ori. Tá? E diante disso, nós vamos chegar numa coisa mais importante chamada o seu eu. Depois do seu eu, não tem mais nada mais absoluto do que o seu próprio eu. O seu eu é o seu originário, tá? A sua origem. E vou falar uma outra coisa interessante. Quando a gente fala orixá, orixá Ogum, o Ogum só é Ogum porque ele tem o ori dele. Oxum só é Oxum porque ela é orixá Oxum, porque ela tem a origem dela. Que lindo isso, hein? Tá? Então, sem a origem da Oxum, ela não existiria. Então, todos nós somos criados por um Deus maior, ele é do mar. E aí, por que eu quero explorar esse tema até chegar à sua pergunta? Interessante eu falar isso, que se eu não trato o meu Ori, se eu não cuido do meu Ori, se eu não sei quem é meu Ori, eu não sei me tratar. Você não sabe quem é você, né? Então, se eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu venho, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque é a pergunta que todo mundo faz, Babá. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E qual é a minha missão de vida? Vim fazer o que nessa terra, O que eu né? vim fazer aqui? Por que eu nasci aqui? Por que eu renasci? Por que eu encarnei? Então, existe sim uma função de você estar aqui. Tá? E essa função, essa escolha, nós chamamos de Ori.
tá? Ori, tá? Então, quando a gente fala, o nosso ori pode estar positivo, em Irê, ou o nosso ori pode estar negativo, em Burucu. Eu posso ter um ori que está em plena ascensão, em plena construção, e eu posso estar com um ori adormecido, eu posso estar com um ori em coma, eu posso estar com um ori doente. Ele pode estar paralisado, ele pode estar devastado. Então, como é que a gente detecta? Vai detectar te procurando alguma pessoa e o senhor vai fazer um jogo. E naquele jogo, o próprio ori vai dizer que está precisando de alimento. Imagine só você andar no deserto sem água e sem comida. Você vai sucumbir. Por muito tempo, né? Você vai sucumbir. Imagine uma pessoa que 40 anos da vida dela não cuida do espiritual dela, não cuida da alma dela, não cuida dos sentimentos. E eu vou falar uma coisa, o ori é a única divindade que cuida dos nossos sentimentos. Que legal. É a nossa terapia espiritual. E só uma pergunta, né? Cuidar espiritual não significa somente trabalhar em um terreiro, né? Porque... Olha que interessante, né, que o senhor falou aí. Tem muita gente que acha, eu incorporo, eu tenho as minhas entidades, eu faço as minhas obrigações lá, eu faço meus banhos, eu acendo as minhas velas, eu faço isso, faço aquilo. Então significa o quê? Eu já estou quite com a minha missão espiritual. E não é bem assim. Tô pagando as dívidas antigas, né? O pessoal fala. É isso, tá bom? Então é isso. Cuidem do ori, pesquisem sobre o ori. E aqui no Templo Oduduwa, Templo dos Orixás, é uma casa que ela é a maior casa, o maior templo africano, do culto africano, da filosofia africana do estado de São Paulo, do Brasil, com um número maior de iniciados em Ifá e em Aminhorongá, é o maior culto do Brasil. Por mais que você não tenha a intenção de começar no culto, alguma coisa, vale muito a pena conhecer, né? Como eu estava conversando agora com o Babá Marcelo, é um museu, cara. Assim, você vê coisas assim que são impressionantes, que são lindas, a decoração maravilhosa, e sem contar o axé, a energia, que vale muito a pena. Aqui é um templo, esse templo aqui no Brasil, ele já tem aqui de construção, de casa construída, vai para 19 anos, tá? Mas o Baba King, que é o percussor, que é africano, que é nigeriano, que é o nosso babá, né? Traz babalaôs e alorixás e babás e babalorixás da África, diretamente aqui. Então a gente faz uma temporada. Então chegamos a por que nós estamos aqui. Nós estamos em plena temporada no Oduduwa, onde sacerdotes, pessoas vêm até o Oduduwa de todas as partes do mundo para se iniciar. Não só se iniciar em Orixá, também em Ifá, também no culto de Aminhorongá. Inclusive, agora, nesse final de semana, no domingo, nós vamos estar com o Templo Oduduwa aberto ao público para que você possa conhecer o Oduduwa, tá? Depois o senhor coloca, por favor, para o seu pessoal o endereço do Oduduwa, Templo dos Orixás, que no domingo nós vamos ter o maior festival do Brasil de Aminhorongá. Axé. Culto às mães, às divinas mães da Mãe Terra. Lindo, né? Sensacional. Tá bom, gente? Mas, Mônica, assim, a gente falou do que atrapalha o ori, mas uma dica para ter um ori bom. Para ter um ori feliz, um ori positivo. Uma dica para ter um ori bom. Ser uma pessoa positiva, leve, bem-humorada, não ser uma pessoa reclamona, não ser uma pessoa ranzinza, não colocar defeito onde não tem e não intensificar as coisas, os impedimentos da vida. As coisas ruins, né? Porque tem gente que sofre anos com uma coisa que era só ele compreender. Tem gente que arrasta um problema, faz de um copo d'água uma tempestade. Então a gente precisa ser leve, a gente precisa ser mais solto, a gente precisa ser mais ágil. E saber ter uma cabeça boa para pensar. Por isso que tanto o Babá Ranier,
enquanto eu, na nossa casa, no Eliashel Xuntoqué, nós cuidamos muito bem do Ori. Todas as pessoas que nos procuram, nós cuidamos do Ori. É outro jogo, né? O Bori, faz... acho que até depois um dia a gente pode fazer uma live falando só de Bori. Boa, acho que vai ser muito legal. Vamos ver, pessoal, coloque aqui se vocês gostariam que nós fizéssemos uma live falando sobre Bori. Diz lá se você quer, dá um joinha, dá um coraçãozinho, responde, tanto no canal do Babá quanto no meu canal, se vocês querem que a gente faça uma live sobre Bori. Bori, que tá? muda o jogo, né? A gente muda teve... tudo. Bom, eu nunca tinha passado, foi uma coisa que muda a vida, e também poder mudar a vida e ver o relato das pessoas que passam no Bori é uma coisa incrível, né, mãe? Olha, eu costumo dizer assim, que temos como você estava antes do Bori e como você fica depois do Bori. O jogo é outro, né? Ó, o pessoal, sim, por favor, sim, com certeza, todo mundo comentando, ó. Ah lá, quero Buri, quero falar sobre Buri, ótimo. A gente vai ter que combinar essa, hein? Já vamos terminar a live com compromisso. Já uma agenda. De fazer outra, ótimo. É isso, gente. Nós fizemos uma coisa surpresa. Rapidinho. Rapidinho. Entre um compromisso e outro isso, aqui. Tá? Né? Só para dizer para vocês que vocês têm que ter uma vida melhor. Vocês não podem se conformar com uma vida ruim. Vocês não podem admitir a derrota. Nós não fomos feitos para sermos derrotados. E o culto tradicional iorubá, ele pode sim te dar uma nova vida. Tá bom? Isso. Sejam bem-vindos. Axé, pessoal. Axé, obrigada. Muito obrigado. Viu? Obrigado, mãe Mônica. Axé, adorei obrigada, ter a senhora obrigada, aqui. Obrigada. Valeu. Obrigada, meu filho. Axé. Axé a todos vocês. Beijo. Axé.